da Terra. E aí, o que vocês acharam do episódio 83 de Dragon Ball Super? O que acharam do nascimento da Bula? O que acharam do nascimento da Bura? O que acharam do nascimento do Echaruto? Tá, gente. O que acharam do nascimento da Bra? Então, antes de mais nada, é preciso deixar claro ao fandom uma coisa. Bra, Bula, Bura são variações de nomes dados à filha de Bulma e Vegeta. Sim, gente, é a mesma pessoa. É a mesma filha de Vegeta e Bulma que aparece no GT e no final de Dragon Ball Z. Mas por que essa variação, afinal? Gente, desde que os animes existem, que os nomes sofrem adaptações de estúdio para estúdio. Às vezes a adaptação segue uma lógica pelo significado, outras só se baseia no som, e algumas vezes muda tudo mesmo, completamente. Por exemplo, temos o Deus da Destruição, que no Japão é chamado de Birusu, que na dublagem dos últimos filmes no Brasil se tornou Bills. Como os filmes foram traduzidos do espanhol, a nossa dublagem acabou copiando a adaptação que eles escolheram por lá, que é um tipo de adaptação que, ao meu ver, eu acredito que tem o objetivo de deixar o som de uma forma que soe melhor naquela língua, mas sem se importar muito com a distorção no significado do nome. Já nos Estados Unidos, a adaptação desse nome foi mais sutil e ficou como Beerus, mantendo a associação do nome com o significado, que no caso do Beerus vem de beer, gente, que é cerveja, já que o nome dos deuses da destruição são baseados num grupo de bebidas alcoólicas. Mas como o nome pode sofrer mais de uma adaptação diferente no mesmo país, claro, dependendo das diferentes equipes de tradução e de dublagem, na legenda oficial em português da Crunchyroll, eles utilizaram Beerus mesmo. Bem, aí temos os exemplos de adaptações que não tem nenhuma aproximação nem com o som e nem com o significado do nome original. É o caso, por exemplo, do Piccolo em Portugal, que virou Coraçãozinho de Satã. Temos também o Mr. Satan, que nos Estados Unidos virou Hércules. Isso mesmo, gente. Por aí vai. Acontece que da mesma forma que o nome dos deuses da destruição fazem parte de um grupo de bebidas alcoólicas, não é novidade pra nenhum fã de Dragon Ball, ou ao menos não deveria ser, né? Que existe um grupo de personagens com nome baseados em roupas. Isso mesmo, gente. A Bra faz parte desse grupo. No Japão, o nome dela ficou Bura, e tal como o Vegeta se torna Vegeta, pelo fato de que nem todas as sílabas do nosso alfabeto existem no alfabeto japonês. Então sim, algumas pessoas estão corretas aí em dizer que as sílabas formadas pela consoante L não existem no japonês, sendo transformadas em R. Assim, se o Toriyama quisesse criar uma personagem chamada Bula, no japonês ela ficaria Bura. Mas se ele quisesse, por exemplo, criar uma personagem chamada Bra, aconteceria a mesma adaptação, gente. Ou seja, seria Bura de qualquer forma no japonês. Mas então, como sabemos qual das duas palavras deu origem a Bura? É simples, é só a gente lembrar que o nome da mãe dela significa calçola e que o nome do irmão dela significa calção de banho. Que aí vamos ver que Bra, que é sutiã em inglês, faz muito mais sentido do que Bula, né? Sabe-se lá o que Bula quer dizer. Mas então, de onde que veio esse nome Bula, hein? Bom, é que Dragon Ball Z foi dublado nos Estados Unidos pela Funimation. Gente, estamos falando da mesma empresa que transformou Mr. Satan em Hércules. Essa versão da Funimation, gente, é uma das versões de Dragon Ball Z que mais sofreu censura. Ela simplesmente não queria deixar as criancinhas falando sutiã, sutiã, sutiã. Afinal, a palavra Bra está explícita no idioma dessas crianças, né? Então decidiu mudar o nome da personagem, assim como eles fizeram com Mr. Satan, que lá virou Hércules. Pois na cabeça deles, pior do que criancinhas falando sutiã dentro de casa, seria criancinhas gritando Satã na frente da TV, não é mesmo? Aliás, eu até hoje me surpreendo muito por isso ter funcionado aqui no Brasil. Não, é claro, sem deixar muitas histórias engraçadas por muitos lares e algumas crianças, coitadas, proibidas de ver o anime na TV Globinho, não é mesmo? Então, gente, basicamente Bula é o nome oficial da Bra na dublagem da Funimation. E é assim que a maioria dos norte-americanos conhecem a personagem. Não tem motivo pra galera aqui do Brasil agora cismar de chamar a menina por esse nome, né? Acontece que alguns fansubs aqui no Brasil colocaram o nome da menina de Bula porque fizeram a tradução a partir da legenda oficial em inglês da Crunchyroll, gente. Já que a legenda oficial em português demora um pouco mais pra sair. Então vamos lembrar que a legenda oficial em inglês da Crunchyroll é feita pra atender ao público de lá, ao público norte-americano, que cresceu assistindo essa versão da Funimation. E é esse simples detalhe que tá gerando toda essa confusão nos grupos. Não faz o menor sentido, gente. Quem é fã de Dragon Ball mesmo sabe que não se trata de um novo personagem, mas sim da Bra que conhecemos, é claro. Quem quiser chamar ela da forma que achar melhor, beleza. Direito de cada um. Se você prefere chamar ela de
bula, de bura, de bra, de sutiã, enfim, é um direito seu. Só entenda que definitivamente não tem nada de errado com o nome bra, que sempre foi usado no Brasil. Pelo contrário, nossa tradução nesse caso está muito mais próxima da ideia que o autor teve por trás do nome, pois o nome bula foi uma invenção da Funimation, assim como Hércules. Sobre o episódio, bem, não tem muito o que falar dele. Foi aquele típico episódio de família de Dragon Ball. Foi mais um episódio de transição para o verdadeiro acontecimento que envolve a saga, o Torneio do Poder. Boa parte do episódio foi gasto no nascimento do segundo filho da Bulma com o Vegeta, apresentando uma série de cenas memoráveis que os fãs da franquia de Dragon Ball não poderiam perder, não é mesmo? É fato que a Bra veio em uma boa hora, visto todo o mal entendido que vinha causando na série por conta da sua ausência, né? Muitos achavam que a Bra era um personagem exclusivo de GT e outros acharam que o Super tomaria outro rumo e ignorariam o nascimento da guria, que existiu sim no final de Dragon Ball Z. Ou que o Super estaria cagando pra cronologia. Por sorte, a Bra nasceu e essas fantasias não são mais sustentáveis. Pra mim, gente, o legal do episódio foi acompanhar o amor e a seriedade de Vegeta por sua família. Mesmo sem ele dizer uma única palavra a respeito disso, né? Ou camuflando aí ao máximo esse sentimento paternal que ele despertou em Dragon Ball Super. Aliás, Dragon Ball Super vem mostrando um Vegeta bastante diferente, não é mesmo? É um personagem muito mais evoluído que aquele que encontrou conforto na Bulma lá na saga de Cell, ou que se arrependeu das merdas que fez durante a saga de Buu. O Vegeta amadureceu ao longo dos anos e o fato de ele se recusar a treinar ou lutar em um torneio sem saber o propósito, apenas para estar do lado de sua família, é algo realmente inacreditável. Mesmo que ele não admita isso. A cena dele, inclusive, batendo de frente com o Beerus foi muito legal. Assim como a cena dele desesperado para tomar a Bra em seus braços como um verdadeiro pai banana. Teve também aquela cena fofa do Vegeta pensando em qual nome que ele ia escolher pro bebê que iria nascer. Teve gente que zoou um dos nomes escolhido, Eixaroto, justamente por lembrar Kakaroto. Mas Eixaroto é o nome de uma espécie de cebolinha no Japão. E como todo mundo já deve saber, o nome dos Saiyajins são inspirados em legumes e hortaliças. Fora que a pequena Bra realmente parece uma cebolinha, né? Mas não teve jeito, a Bulma seguiu o conceito de nomes dados pela sua família e nomeou sua filha como Bra, já com o registro de nascimento e tudo, que aliás é igualzinho aos que existem no Japão. Outro ponto que eu achei muito interessante foi aquela simulação mental do Gohan e do Goku para analisar o potencial do Kuririn. Eu particularmente não lembro de nada parecido assim na série. Treinamentos mentais já foram mostrados, mas não numa simulação envolvendo dois personagens diferentes. Isso é uma amostra de como os guerreiros de Dragon Ball possuem um controle mental bem avançado, a ponto de simular combates alheios apenas com o poder da mente, gente. Esse episódio também acabou explicando algumas pontinhas que eu comentei lá na minha análise anterior, lembra? Mais uma vez, Beerus mente pro Goku sobre o Monarca, que foi lembrado nesse episódio pelo próprio Goku como um forte aliado do Universo 7. A outra ponta foi sobre os personagens não comentarem se existem outros humanos tão poderosos que poderiam se aliar a Goku e seus amigos no Torneio do Poder. Na verdade, isso acaba sendo questionado e o Shin explica que só existem atualmente 28 planetas habitados por humanos. Muitos fãs acharam forçada essa história de que existem poucos planetas habitados no universo de Dragon Ball para justificar que não existem tantas pessoas poderosas. Mas a gente deve lembrar que lá no Dragon Ball Z, um dos seres mais poderosos do universo era Frieza e seu pai, Cold. Os Saiyajins e muitas outras raças eram subordinadas a Frieza, e praticamente todos os planetas conquistados por Frieza tinham seus habitantes extintos, gente. Quando Babidi apareceu, ele trouxe apenas 3 aliados poderosos, sendo que um deles, o Daburá, pertencia ao Makai. Então realmente parece que o Universo 7 não tem lá tantas opções assim, mas eu também não veria problema de colocarem mais planetas habitados. Bastava dizer afinal que seus habitantes não eram lá tão poderosos e pronto. Faria até mais sentido, né? E justificaria aí melhor as atividades da Patrulha Galáctica ou a do Monarca, que é um entregador intergaláctico. Também foi questionada a participação de Goten e Trunks no torneio e a explicação foi bem convincente. Eles não possuem experiência e ponto, gente. O Torneio do Poder não é apenas um torneio que visa força, mas também estratégia e experiência em combate. E é por essa razão que eles abrem mão dos moleques e escolhem o Mestre Kami. Por último, não podíamos deixar de falar sobre o Whis parteiro, gente. Que merda foi aquela, hein? A Bulma teve a Bra igual os bonequinhos do The Sims têm os bebês. Na verdade, gente, parece que o Whis acelerou o parto da Bulma, né? Fazendo com que a Bra
Ela nascesse mais rápido e assim o Vegeta pudesse se dedicar ao torneio. É claro que vai ter gente achando que o Whis acelerou o tempo ou adiantou o nascimento da Bra. Mas, gente, a Bra estava prevista para nascer a qualquer momento. Então eu não acho que ela nasceu prematura ou coisa assim não, tá? Gente, falando nisso, preciso do Whis como meu parteiro. É sério. Meu sonho isso. Tanto pela facilidade do parto, quanto pelo fato de acelerar logo, porque eu não tô aguentando mais essa gestação. Quem sabe, se não fosse por essa aceleração do Whis, meu bebê não nasceria junto com o da Bulma. Ia ser muito legal, não é mesmo? Enfim, gente, eu espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.